Eu quero convidá-lo para que você comigo abra a sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos 35 até o 41, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos 35 a seguir até o versículo 41, vamos ler esse texto para que a gente possa ter uma meditação na palavra de Deus nessa manhã. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você que está conosco aqui no nosso templo, no CBA, pode se assentar. Você na sua casa possa estar pensando, ouvindo, assistindo conosco, meditando nessa palavra. Todos nós sabemos que Deus é bom o tempo todo, e que o tempo todo Deus é bom. Nós sabemos disso. Só que às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus em algumas circunstâncias da vida. Acontece algumas circunstâncias que a gente não consegue perceber a bondade dele, mas ainda assim Deus sempre continua sendo bom. E as tempestades da vida, elas não anulam em hipótese alguma a bondade de Deus. Exemplo, não haveria o arco-íris se não houvesse antes uma tempestade. Nós só conseguimos enxergar a grandeza dos montes quando nós estamos no vale. Nós só conseguimos enxergar o brilho das estrelas quando a noite está muito escura. Jesus, na verdade, tinha passado todo dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Ele tinha ministrado essa palavra para as pessoas que estavam ali. E ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos para entrarem no barco e passarem para a outra margem, para a região de Gadara. E enquanto eles estavam atravessando, diz o texto para nós, eles atravessavam o mar, e Jesus estava cansado, havia ministrado então para um grande número de pessoas, e ele então dorme, ele descansa um pouco, e para aquele grande número de pessoas, Jesus está então agora dormindo, e há uma grande e terrível e surpreendente situação que aconteceu naquela hora. A tempestade terrível surpreendeu e encheu de água o barco. Os discípulos então ficaram apavorados e começaram a clamar a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E ele então repreendeu o vento, o mar, e aqueles homens apavorados ficaram maravilhados diante daquele grande milagre. Como que pode alguém com tanto poder, com tanta autoridade fazer isso? E eu queria então compartilhar com você, dentro desse tema, surpreendidos pelas tempestades da vida, eu quero pensar com você então, como são as tempestades da vida. Nós aprendemos aqui algumas lições importantes. Em primeiro lugar, as tempestades da vida, elas são inesperadas. Inesperadas, acontece sem ninguém esperar, não manda um recado, não manda um aviso para você. O Mar da Galileia, como é conhecido, e na verdade é um grande lago de águas doces.
O Mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. É um lago muito grande, por isso chamam de mar, mas é um lago de águas doces. E ele se encontra a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse mar ele é cercado de montanhas por 3 lados. E algumas dessas montanhas chegam até atingir 300 metros de altura. Então tem o mar e montanhas por 3 lados, algumas com 300 metros de altura. E a gente olha para essa situação, e o que acontecia? Os ventos gelados que vinham do Monte Hermon, o Monte Hermon com 2.800 metros de altura, aquele monte era coberto de neve durante todo o ano. E algumas vezes, o que acontecia? Descia com fúria dessa região cheia de penhasco, e esses ventos sopravam com violência e estava encurralando pelos montes e caindo então sobre o lago, e provocava grandes tempestades ali naquela região, ali no Mar da Galileia. Assim são as tempestades da vida, muitas vezes inesperadas. É um acidente que acontece, ninguém espera que aconteça um acidente consigo, mas de repente acontece quando você menos espera. Uma enfermidade que chega, de repente é um desemprego, uma porta que se fecha, uma falência de uma empresa, uma epidemia ou uma pandemia, que é o momento que nós estamos vivendo nesses dias, uma quarentena onde nós precisamos ficar reclusos nas nossas casas. E as tempestades, elas não mandam uma mensagem pelo WhatsApp: olha, amanhã vai acontecer um surto. Então não é assim. Quando você menos espera, pessoas próximas são infectadas com vírus, e aquele cuidado e algo assim terrível acontecendo, e elas chegam, essas tempestades da vida, elas são inesperadas, elas chegam de surpresa e elas nos deixam muitas vezes profundamente abalados. E nós, como seguidores de Cristo, na verdade a gente precisa estar preparado para essas tempestades, porque certamente elas acontecerão, certamente elas virão. Os discípulos tinham passado o dia todo, estavam com Jesus, estavam fazendo a obra, estavam ouvindo Jesus ministrar. Quem sabe podia pensar: não, conosco não vai acontecer, Jesus está ministrando para nós, nós estamos com o Mestre, conosco não vai acontecer nada. Mas não foi assim. Eles estavam ali naquele momento e eles tinham passado o dia todo com o Mestre, mas isso não os isentou da tempestade que aconteceu. Eles amavam Jesus, eles tinham deixado tudo para segui-lo, abriram mão do seu trabalho, da sua profissão, mas isso não poupou os discípulos do mar revolto. As aflições e as tempestades da vida, elas fazem parte de uma jornada de todo cristão, elas são inesperadas. Então, uma das coisas que nós aprendemos com as tempestades da vida é que elas são inesperadas. Em segundo lugar, as tempestades da vida são perigosas. O versículo 37 do texto que lemos diz: se levantou grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Veja bem, levantou-se um grande temporal de vento. As tempestades da vida, elas são o quê? Perigosas, elas são ameaçadoras, são verdadeiros terremotos que acontecem na nossa vida. Pergunte para algum americano se eles esperavam aquela tragédia que aconteceu no dia 11 de setembro do ano de 2001 em Nova York. Pergunte para algum deles se eles esperavam por aquela situação. De repente o mundo todo começou a assistir uma cena como se fosse uma cena cinematográfica. As torres gêmeas do World Trade Center estavam em chamas. Não era, na verdade, um filme muito bem produzido de Hollywood, mas era uma cena real, era uma cena dramática de um atentado terrorista. Foi isso exatamente que aconteceu.
jamais alguém podia imaginar que o país mais poderoso do mundo pudesse ser tão terrível assim, ameaçado e tão vulnerável naquele momento. A tempestade havia chegado repentinamente de forma destruidora. Muitas vezes a tempestade chega assim também nas nossas vidas, de forma intensa, chega a deixar as estruturas da nossa vida abalada. Nós olhamos para aquele fato, nós olhamos para aquela situação e nós ficamos sem forças para reagir. Há momentos na nossa vida que a gente não sabe como que eu vou reagir, o que eu vou fazer nessa situação. Nós não sabemos o que fazer e muito menos por onde começar. Qual é a nossa atitude? De repente aparece uma doença incurável dentro de uma família, um acidente trágico que ceifa uma vida, às vezes cheia de vigor, jovem ainda, uma amizade que foi construída pelo cimento dos anos e é naufragado pela tempestade da vida, uma aliança que é quebrada, uma sociedade que se divide. Então, elas são perigosas e elas acontecem, as tempestades da vida, e a gente fica sem saber muitas vezes o que fazer. Em terceiro lugar, as tempestades da vida, elas são incontroláveis. Você não tem controle sobre elas. Elas são maiores do que as forças que nós temos. Os discípulos se esforçaram para dar uma solução para aquele problema. Eles queriam contornar aquela situação, eles queriam sair ilesos daquela tempestade, mas eles não puderam fazer nada. A fúria, o vento era muito forte, não havia como fazer. Os discípulos, apesar de se esforçarem, não podiam vencer aquela situação, não podiam vencer aquele problema. O problema era muito maior do que a capacidade que eles tinham para resolver aquela situação. E há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. A gente olha para a gente mesmo e pensa, e agora? O que eu vou fazer? Como sair dessa situação? Qual é a solução? Qual é a estratégia que eu posso usar? Nós não temos força para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas. Certa vez Josafá, nós lemos isso em 2 Crônicas, capítulo de número 20, Josafá era rei de Judá e ele foi encurralado por 3 grandes exércitos, inimigos seus que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. Então mandaram para ele um recado insolente dizendo que o rei não poderia escapar das suas mãos. E a Bíblia diz para nós que Josafá teve medo, e ele começou a buscar a Deus e decretou jejum em toda a nação. Nós iniciamos ontem, dia 21, uma campanha durante 21 dias de oração, de jejum, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, porque como igreja nós entendemos que nós temos um papel importante nesse momento, nessa circunstância, nessa situação. Nós temos um papel extremamente importante nessa hora. E Josafá, ele teve medo e colocou-se a buscar a Deus e decretou um jejum em toda a nação. E ele orou ao Senhor e disse: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós. Eram 3 grandes exércitos, os moabitas, os amonitas e os de Monte Seir. Eles vêm contra nós e nós não sabemos o que fazer. Mas ele diz assim: mas os nossos olhos estão postos em ti. Há situações que nós não sabemos de fato como fazer, como agir, não temos força para aquilo, somos incapazes, impotentes, a gente não pode resolver. Mas Josafá está dizendo: olha, eu também não sei como fazer, eu não tenho forças, Deus, mas os meus olhos estão postos em ti. Então, quando o problema é maior do que a nossa força, quando nós não temos capacidade, quando nós não temos estratégia, nós precisamos fazer o quê? Olhar para Deus,
olhar para Jesus, nós precisamos depender dele, porque ele tem sim o controle das tempestades da vida. Para nós, essas tempestades, elas são incontroláveis, a gente não consegue controlar as tempestades da vida, mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nada está fora do controle de Deus. E as grandes perguntas que muitas vezes vêm nessas situações, nessas tempestades que nós enfrentamos, algumas perguntas surgem, e algumas dessas perguntas, inclusive, elas são instrutivas, elas vêm para que possamos aprender muitas coisas. E uma das perguntas a gente encontra no versículo 38, Mestre, não te importa que pereçamos? São algumas perguntas que as pessoas fazem no momento difícil da sua vida. Senhor, o Senhor não está olhando para essa situação? O Senhor não está vendo? O Senhor não está se importando com isso? E essa pergunta nasceu diante exatamente no ventre de uma grande crise. Havia muito sofrimento, os discípulos estavam vendo a morte cara a cara, não tinham o que fazer. Imagine os ventos que surgiram lá do Monte Hermon, aquela fúria forte que vem, e agora aquela região lá, montanhas dos 3 lados, e aquela região onde o vento batia contra ela e levanta aquelas ondas enormes, e o mar estava revolto, parecia que ia sepultar as esperanças que ele tinha. E depois de todos os seus esforços, eles clamam a Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, é como se estivesse dizendo: Deus, o Senhor não vai fazer nada. Jesus, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai intervir nessa situação, o Senhor vai permitir que isso de fato aconteça? Nós vamos morrer, não há uma saída para isso. E esse grito deles evidencia o medo que é gerado pela tempestade. As pessoas ficam com medo. Diante de uma situação dessa, quem que não tem medo? As pessoas têm medo, porque a tempestade provoca medo nas pessoas. Por quê? Porque ela é maior do que nós, porque nós nos vemos como incapazes, impotentes para sair daquela situação. E é exatamente isso, em tempos de doença, em tempos de morte, em tempos de desastres naturais, em tempos de catástrofes, em tempos de terremotos, em tempos de epidemias, em tempos de pandemias, que é a situação que nós estamos vivendo, explode do nosso peito esse mesmo grito de medo e de dor: Mestre, não te importa que pereçamos? E essas palavras, na verdade, expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Eles estão criticando, eles não estão pedindo ajuda, é mais ou menos como se fosse uma crítica. E eu vejo muitas pessoas criticando situações hoje, porque Deus não dá uma solução, porque Jesus não resolve, porque não adianta estar na igreja, e as pessoas acham que é muito mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos pés do Senhor e descansarmos nele. Um dos momentos mais comoventes que eu experimentei na minha vida foi quando, certo dia, eu visitei o Museu do Holocausto na cidade de Jerusalém. Foi assim, um momento muito comovente, muito difícil para mim. Jerusalém, estava lá visitando o Museu do Holocausto. 6 milhões de judeus pereceram nos campos de concentração nazista, e naqueles padrões deles, era fuzilamento, ou as pessoas eram colocadas nas câmaras de gás. Foi assim, sabe, naquela época, 6 milhões de judeus. E quando você entra no Museu do Holocausto, lá em Jerusalém, você vê aquele ambiente escuro, sabe, difícil de você passar por aquela situação. 1,5 milhão de crianças foram mortas sem qualquer piedade. E quando eu entrei no museu, e enquanto eu caminhava por uma passarela escura, você ouve um choro das crianças, Você tem um choro como as crianças, você tem ali um som de crianças chorando e gemendo, e existe ali 1,5 milhão de velas acesas, e esse 1,5 milhão de velas acesas estão refletidas no espelho, que estão representando cada uma das 1,5 milhão crianças que morreram naquela tragédia. Enquanto você cruza aquele corredor de lembranças tão amargas, não há como você conter as suas lágrimas,
Quando você olha para aquela situação, você fica imaginando o pavor, você fica imaginando o desespero dos pais daquelas crianças, aquela barbaridade que aconteceu, aquela cruel perseguição dos nazistas. E quantas vezes nas tempestades da vida nós também encharcamos a nossa alma de medo. Os problemas parece que se agigantam, parece que tornam maiores do que nós estamos vendo. Esperamos e nenhuma resposta, nenhuma solução. Versículo 40 do capítulo 4 de Marcos diz assim para nós: por que sois assim tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que não tendes fé? Os discípulos, eles falharam nesse teste. Revelaram medo e não revelaram fé nessa circunstância. E quando o medo prevalece, a fé desaparece. Quando o medo é maior do que a situação que estamos vivendo, a fé, ela desaparece. Nós ficamos com medo porque nós duvidamos que Deus está no controle. Nós enchemos a nossa alma de pavor porque a gente pensa, não, Deus não está se importando, não vai fazer nada nessa situação. E nós pensamos que aquela situação está fora do controle de Deus, mas não é verdade. Nós não precisamos ter medo nessa hora. Por que sois tão tímidos? É o que diz a palavra para nós. Por que não tendes fé? E eu quero aqui agora, nesse momento, abrir um parêntese e quero compartilhar com você o conto de 2 vírus. Quero compartilhar o conto de 2 vírus com você. E eu estou perplexo com o nível de reclusão e com o nível do medo que eu tenho percebido nas pessoas em todo o mundo. Os discípulos estavam com medo e sem fé. E eu estou perplexo como o nível de reclusão e eu percebo hoje nas pessoas do mundo todo. Aqui na nossa cidade, em Quilemco Borba, nós somos uma comunidade de aproximadamente 80 mil pessoas e praticamente todas as pessoas estão dentro das suas casas com portas e com janelas fechadas. Quando nós saímos na rua, e nós temos saído só em casos muito especiais, praticamente a gente não vê quase ninguém fora das casas, quase ninguém nas ruas. Aproximadamente 80 mil pessoas, e pelo que eu sei, meu conhecimento, pela minha informação, pelo que eu sei, não há um caso ainda confirmado de coronavírus até agora, pelo menos a informação que eu tenho. Somos em 80 mil pessoas. Só que o pânico se instalou de uma forma e agora o pânico é geral. Só que eu tenho esperança nessa manhã que através dessa minha palavra, para todos que estão nos ouvindo e assistindo, a minha esperança é que eu possa motivá-los nessa manhã, que você está usando esse tempo de quarentena, para que a gente possa crescer na fé nessa hora. Mais do que nunca nessa hora e nesse momento de quarentena, como estamos reclusos nas nossas casas, a gente possa, de alguma maneira, eu quero motivá-los para que a nossa fé possa crescer no nosso Senhor. Deus, Ele tem um plano em todas as coisas, Ele está vivo e Ele não é indiferente ao sofrimento do povo. Ele está vendo todas as coisas, detalhes por detalhes que está acontecendo. E Ele quer usar muitas vezes você e eu, para que nós possamos ser embaixadores de esperança e de fé durante esse tempo de angústia, tanto na nossa cidade quanto no nosso país. Nós precisamos ser embaixadores de esperança e de fé. Portanto, eu quero compartilhar com você a história de 2 vírus que estão afetando o mundo todo nesses dias. Um conto de 2 vírus. E eu vou começar contando a história do coronavírus. Isso é uma coisa terrível que tem aterrorizado o nosso mundo nos últimos 4 meses. A partir de dezembro do ano passado, de uma forma terrível, esse coronavírus vem aterrorizando as pessoas.
Tudo começou na China e agora é uma calamidade global. Nesses últimos dias, as estatísticas atualizadas apresentadas pelo Hospital Johns Hopkins, nesses 4 meses, o coronavírus teve um total de 214.675 casos. Nesses 4 meses, dados estatísticos atualizados nessa semana, 214.675 casos a nível mundial. Confirmados numa população mundial que nós somos hoje de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. 7 bilhões e 600 bilhões de habitantes. Do total dos casos confirmados, 83.313 estão totalmente recuperados. 83 mil totalmente recuperados e, infelizmente, 8.723 pessoas morreram. Isto é muito trágico, isto é muito triste. Nesse mesmo período, nesses 4 últimos meses, a população global cresceu em um total de 43 milhões de habitantes. Em 4 meses, a população do mundo cresceu em 43 milhões de habitantes. E o total de mortes no mundo foi de 6 milhões de pessoas. Então, essas são as estatísticas oficiais fornecidas pelo Banco Mundial. 6 milhões de pessoas morreram nesses 4 meses, sendo que 8.000 pessoas, 8.723, através do coronavírus. O coronavírus, no entanto, é uma coisa muito ameaçadora. Não tanto pelo número de pessoas infectadas, mas porque ainda nós não sabemos como que nós vamos lidar com isso. As incertezas geram a possibilidade de algo muito mais drástico, porque até agora, oficialmente, nós temos algumas coisas que estão sendo estudadas, mas oficialmente ainda, a gente não tem uma resposta ainda definitiva para essa situação. E como cristãos, nós devemos orar por aqueles que sofrem a calamidade da doença. Nós precisamos mais do que nunca colocar essas pessoas nas nossas orações, interceder por essas pessoas que estão sofrendo, que foram infectadas por esse vírus. Precisamos orar também pelos seus familiares. Olha a situação da família que está ali junto, né? Tão perto, pessoas próximas, famílias, amigos estão sofrendo, e nós como cristãos nesse momento nós precisamos orar e esperar que de fato uma vacina seja desenvolvida o quanto antes para evitar tanta dor, tanta tristeza, tanta tragédia que está trazendo nesse momento, nesses últimos 4 meses. Então o nosso papel como cristão é orar pelas pessoas que estão infectadas, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Também nós devemos seguir a sábia recomendação dos especialistas na área de saúde, em posição de autoridade, para melhorarmos o bem-estar comum de nosso ambiente. Eles dizem para nós que a gente precisa lavar as mãos várias vezes ao dia, não abraçar, não beijar, não apertar as mãos, não fazermos aglomeração de pessoas, nos mantermos a uma distância de pelo menos 1 metro da pessoa mais próxima, usar álcool em gel. São recomendações que são fundamentais e essenciais e que devem ser seguidas à risca, porque são orientações, das pessoas da área de saúde, nos orientando nesse sentido. Nós também, como cristãos, devemos orar por aqueles que sofrem a calamidade da doença, mas também precisamos orar e agradecer a Deus por aquelas pessoas que já se recuperaram, pessoas que já foram curadas, a cura já aconteceu. Devemos também agradecer a Deus por essa situação. Mas além do vírus corona, há o segundo tipo de vírus que eu quero falar com você também nessa manhã, que é o vírus do medo.
E esse vírus número 2, agora está afetando a quase toda a população global. Embora apenas uma pequena parte da população do mundo tenha sido contaminada pelo vírus número 1, ou seja, o coronavírus, devido ao seu perigo, novidade e falta de tratamento conhecido, ele tem afetado a mente das pessoas, e tem afetado de uma maneira tão forte, tão poderosa, que tem produzido um segundo vírus, o vírus secundário, que também é muito devastador, que é o vírus do medo. A gente está vivendo essa situação, o vírus do medo, e esse vírus está dominando a mídia global, está afetando o mundo dos relacionamentos, esse vírus está afetando o mundo das interações sociais, esse vírus está afetando o ambiente religioso, a gente não pode nem mais se reunir, tem destruído a economia mundial, a um ponto em que estamos à beira de uma grande depressão econômica, empresas quebrando, investidores, perdendo tanto dinheiro, sabe, comércio sendo fechado, uma situação terrível que nós estamos vivendo nesse momento. A nossa economia, não só da cidade, não só do nosso país, mas a nível mundial, está vivendo uma depressão profunda e terrível. E a principal questão para nós cristãos é como nós vamos lidar com os dois vírus, o coronavírus e o vírus do medo. Como que nós, como cristãos, vamos lidar com essa situação? E eu quero deixar para você bem claro nessa manhã, nós precisamos usar nossos 2 recursos básicos e que são fundamentais, que são a oração e a fé. Este é o nosso papel. Nós precisamos orar e nós precisamos crer que haverá uma saída para essa situação, que Deus vai entrar com a sua providência. Nós devemos orar por aqueles que estão doentes, como nós já falamos, para que haja uma rápida recuperação dessas pessoas, orarmos pelos seus familiares, pelos seus amigos, precisamos orar por essas pessoas, também nos alegrar, como já comentei, pelas pessoas que se recuperaram da doença, estão bem agora, e as pessoas do vírus número 2, o vírus do medo, também precisam das nossas orações, da mesma forma que precisamos orar pelas pessoas que foram infectadas, infelizmente, contaminadas pelo vírus coronavírus. As pessoas do vírus número 2, o vírus do medo, também precisam da nossa oração. Nós precisamos orar para que essas pessoas possam superar o medo, porque a vida, na verdade, ela continua, e o medo é um sentimento humano. É claro que é natural, diante de um fato desconhecido, nós não temos resposta ainda para essa situação, sabe? Então, a gente precisa orar por essa situação, para que seja dominado, as pessoas que estão sendo dominadas pelo medo, possam, na verdade, crer em Deus, ter fé, que Deus tem uma saída, que Deus tem uma solução, sabe? Porque o medo não é apenas mentalmente problemático, mas ele também é espiritualmente ruim, espiritualmente é mau. Não te importas que nós pereçamos? Jesus diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Nós vencemos os males do medo com as armas da fé, com coragem, com algumas atitudes audaciosas. Então, as pessoas que sofrem do vírus número 2, que não seguem os passos daquele que é o caminho, a verdade e a vida, essas pessoas estão apavoradas. Quem não tem uma esperança, quem não tem uma fé em Cristo Jesus, essas pessoas estão apavoradas, e nós precisamos orar por essas pessoas. Elas estão abaladas agora, estão perguntando sobre o futuro, e só pode ver um ponto de interrogação. Então nós precisamos orar por essas pessoas. Nós estamos confinados nas nossas casas, nós estamos reclusos dos nossos lares, estamos fechados, mas nós somos livres para amar
e para continuar orando. Como igreja do Senhor, mesmo nesse tempo, recluso, confinado na sua casa e no seu lar, aproveite esse momento para mandar mensagens de fé e de esperança para as pessoas que você conhece. Faça oração pelas pessoas. Diga que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem uma saída para nós. A China já saiu dessa situação, já voltou à sua vida normal, sabe, as coisas estão se encaminhando lá, sabe, e vai acontecer também aqui, em nome de Jesus, e não só aqui no Brasil, mas no mundo todo vai acontecer. Então nós precisamos encontrar uma maneira amável de mostrar ao nosso próximo que nós nos importamos com ele. Estaremos orando por essa situação, para que Deus entre com a sua providência, orar e repreender o coronavírus, e orarmos e repreendermos o vírus do medo. Este é o nosso papel, este é o nosso papel. Lembre-se, nunca fomos e nunca seremos abandonados por Jesus. Nunca fomos e nunca seremos abandonados por Jesus. Os discípulos se entregaram ao medo, porque esqueceram que Jesus estava com eles. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos uma esperança, nós temos fé, nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, que é a oração. Nós precisamos usar essa arma tão poderosa, que é a oração, que está nas nossas mãos. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco, por isso o barco não podia afundar. Jesus estava ali dormindo, o Rei do céu e da terra estava naquele barco, e por isso o barco não podia afundar. O Criador do vento e do mar está conosco, aquele que tem poder para repreender o vento e o mar. Ele tem poder, Ele está conosco nessa manhã. Ele está com você na sua casa, no seu lar, nessa manhã. Queridos irmãos, as tempestades da vida, elas podem ser maiores do que as nossas forças. Elas podem ser desafiadoras e desafiar a nossa capacidade de resistência. Elas podem até tirar o leme do nosso barco das nossas mãos. As coisas podem até fugir do nosso controle, mas o Senhor do céu e da terra prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o nosso guia, o nosso protetor. O poder de Jesus é maior. Capítulo 4, versículo 39. Aquele que estava no barco com os discípulos é criador da natureza, e as leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Seguimos ao Senhor em todo o poder, o Senhor que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, e Ele trabalha em nosso favor. Ele tem poder para repreender também os problemas que nos atacam. A pandemia do coronavírus, o vírus do medo que nos assola, a crise econômica que o mundo está passando. O Senhor é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Nós cantamos nessa manhã que o sangue, nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Pode o mal tentar nos atingir, pode tentar entrar na nossa casa, mas nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Nós cantamos que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Há esperança para nós, há esperança para as pessoas que estão doentes e enfermas. Cristo, o nosso Senhor, está no controle. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A natureza ouve a sua voz e obedece, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você 2 Crônicas,
capítulo 7, versículos 13 e 14. E depois nós vamos cantar e louvar ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste, uma pandemia entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer mudar essa situação. Ele quer curar a nossa terra, a nossa nação. Ele está conosco no barco. Por isso a gente não precisa temer, né? Ele está conosco no nosso barco. A gente não precisa temer. Você que está conosco aqui no CBA, eu quero pedir que você se coloque de pé. Nós vamos estar cantando essa canção e depois nós queremos orar. O vento balançou o barco em alto mar, o medo me cercou, quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele socorrerá. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero nessa hora, nesse momento, me colocar de joelhos aqui, e eu quero clamar pela sua vida, eu quero clamar pela sua família, eu quero clamar pelo seu lar, eu quero clamar pela sua casa, em nome de Jesus. Eu peço que você que está conosco aqui, também esteja orando comigo nessa hora. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã,
Deus, e meditamos na Tua palavra numa situação e circunstância muito difícil. A travessia, Deus, daquele lago do Mar da Galileia, como é conhecido, e de repente vem um vento muito forte, e as ondas se levantam, e os discípulos se desesperam e ficam com medo porque não vê uma saída e se sentem impotentes diante daquela situação. Mas Jesus estava ali com eles, na hora certa e no momento certo. Aquele que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, Ele deu uma ordem e o vento parou, o mar se aquietou. Cala-te, aquieta-te. Esse é o Senhor que nós cremos, por isso nós temos esperança, e por isso nós estamos aqui nessa igreja, nesse templo, hoje, nessa manhã, orando, intercedendo, porque a Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e buscar a minha presença, a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio, Deus, num tempo de cura, Senhor Deus. Repreenda, Deus, esse mal que estamos passando e vivendo, essa pandemia. Não permita que atinja as nossas casas, as nossas famílias, que não atinja, Senhor, os nossos lares, as pessoas que amamos, as pessoas dessa cidade, as pessoas do nosso país, o mundo todo. Senhor Deus, nós repreendemos que haja agora uma intervenção dos céus. Deus, eu sei que as igrejas estão reunidas, milhares de igrejas, milhões de pessoas, Deus, nessa hora, nesse momento, estão orando, estão, Senhor, se colocando na brecha, porque é o nosso papel orar e exercer a nossa fé, para que esses dois vírus, o coronavírus e o vírus do medo, sejam repreendidos em nome de Jesus, para que as coisas voltem à sua normalidade o mais rápido possível, Senhor Deus. Há tantas pessoas vivendo uma situação e não sabem o que fazer, restaurantes fechados, lojas fechadas, empresas, Deus, escola, a economia sendo afetada. Deus, nós precisamos de uma solução, e nós estamos aqui como Teus filhos, porque somos embaixadores de uma esperança e de uma fé viva em nós, porque Jesus estava ali no barco com os discípulos, e esse mesmo Jesus está conosco hoje. A Tua palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós clamamos e nós oramos, ó Pai, abençoa a nossa cidade, abençoa, Deus, a nossa cidade, abençoa, Deus, os nossos munícipes, as nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas, e nós repreendemos em nome de Jesus essa pandemia. Nós repreendemos em nome de Jesus, que o mais rápido possível seja encontrada, Deus, uma vacina, uma resposta, uma solução, uma saída para esse momento que nós estamos vivendo. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra nessa manhã. Que Deus cuide da sua vida, da sua casa e da sua família.